Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite para quem está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Quero começar agradecendo por você estar aqui com a gente e vou já pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário também, compartilhe ele com outras pessoas e agradecer de coração para você aí que é membro do canal. Hoje, nosso assunto é sobre altas habilidades e a gente vai adentrar em um ponto ali das altas habilidades, que é a sobreexcitabilidade. Nome grande aí, né? Mas que a gente vai entender o que é exatamente e como que isso impacta na vida da pessoa superdotada. Para isso, eu chamei para conversar com a gente a neuropsicóloga e psicóloga Amanda Peixoto. Então, Amanda, primeiro, agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente e explicar mais diretamente, o que é sobreexcitabilidade. E começar pedindo para que você fale um pouquinho de quem é você, onde você trabalha, onde que as pessoas te encontram. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer você, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse tema super importante na superdotação. Então, boa noite para você que está acompanhando a gente hoje. Eu sou Amanda Peixoto, psicóloga e neuropsicóloga. E hoje eu atuo na Cognos, né? Eu trabalho tanto com a avaliação da identificação da superdotação em crianças, adolescentes e adultos, como na parte de intervenção, pensando na psicoterapia individual, né? Dessas pessoas, e também em grupo, né? A gente trabalha com os super intensos lá na Cognos, para promover esse autoconhecimento sobre as sobreexcitabilidades. Né? Esse nome que às vezes dá uma travada pra gente falar. Uma travadinha na língua ali. Então, pro público que tá chegando aqui, que veio também procurando mais sobre altas habilidades, superdotação, se você quiser entender bem o conceito de altas habilidades e superdotação, a gente tem vários vídeos aqui, vou deixar uma playlist para você se aprofundar. Mas falar só para quem é leigo mesmo, Amanda, que não sabe, né, ainda não entendeu o que é a superdotação, falar resumidamente o que é, para aí a gente entrar dentro da sobreexcitabilidades, Tá, perfeito. Então, um conceito da superdotação primeiro, né? Você isso, para as pessoas, geral da superdotação. Só para a pessoa entender o que é ali, né? Perfeito. Então, pensando na superdotação, uma definição geral, né, que a gente pode falar, é uma pessoa que tem uma facilidade em aprender alguma coisa, pode ser em qualquer área, né, não só pensando em resultados acadêmicos, como é comum a gente pensar, né, tem uma facilidade a mais em aprender nessa área. Tá? E além disso, a gente também tem algumas características socioemocionais que fazem parte desse perfil da superdotação, né? E uma delas são essas intensidades, né? Quando a gente fala, porque é muito comum, né? Você vai ler algum material, vai ver no Instagram, vai ver nas redes sociais, né? Eles falam sobre as intensidades da superdotação. E essa intensidade quer dizer a forma de agir, de pensar nesse mundo. Então, vamos falar a sobreexcitabilidade, ela seria, então, essa intensidade que o superdotado tem, isso? Perfeito. Eu gosto de fazer uma comparação, quando eu faço devolutiva no consultório, principalmente, para explicar para esses pais, né, o que é essa sobreexcitabilidade. Eu faço uma comparação com TV, por exemplo. Antigamente, a gente tinha TVs que a gente tinha o quê? Apenas sinal aberto. Hoje, nós temos TVs que tem... que a gente faz ligação, né, com a internet, com a Alexa, com Netflix, com canais fechados, né? Então, se a gente for comparar essas duas TVs, é como se o superdotado fosse essa TV atual. Porque ele capta muito mais informações do que uma pessoa que não tenha altas habilidades. E aí seria a pessoa sendo comparada com apenas a TV aberta, né? Então, essa intensidade vem desse sistema nervoso que capta muito mais informações, em todos os sentidos. E assim como eu capto muito mais informações, a forma como eu respondo nesse mundo também é de uma forma mais intensa. Assim como eu recebo muita informação, eu, na hora de me expressar, vou fazer isso de uma forma mais intensa. Tá. Só vou parar. Você quer tirar a jaqueta? Você tá Não tá me incomodando, mas tá confortável pra você? Não, eu tô confortável. Tá. Não, eu tô bem. Eu fiquei pensando, será que ela tá se controlando pra não...
Tá. Vai me falando se tá fazendo sentido as coisas que eu tô falando também, tá? Fazendo. Então, também assim, para entender, Amanda, é como se o cérebro dessa criança superdotada, o sistema nervoso dela, ele é diferente, então, de uma criança que não é superdotada. Sim, é um sistema nervoso diferente. A gente tem algumas pesquisas falando da massa cinzenta do cérebro, a gente não tem nada tão concreto, mas já temos pesquisas com indicativos de sistema nervoso funcionando de forma diferente, até de tamanho do encéfalo, assim, dessas crianças superdotadas. Sim. E aí, a sobreestabilidade, ela seria considerada um problema para essa criança, assim? Aí é que tá. É uma qualidade ou é um problema, né? Tipo, ali, uma dificuldade, Uma dificuldade, né? Esse é o grande dilema da superdotação, eu vejo, porque a gente sabe, na verdade, que essas sobreestabilidades, elas podem se tornar coisas maravilhosas, né? A gente pode colher frutos muito importantes para o futuro, pensando em humanidade até, aonde essas crianças conseguiriam chegar utilizando da sobreestabilidade, né? Só que, o que acontece hoje? A gente tem uma sociedade, né, as escolas, que estão muito acostumadas com o que a gente chama de normal, né, do que a gente chama de comum, comportamentos mais esperados para a maior parte da população. Então, quando a gente tem uma criança com uma sobreestabilidade, né, com uma criança mais intensa, a gente acaba rotulando ela como diferente, como errado, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente não está ajudando essa criança a usar a sobreestabilidade a favor dela e do mundo ao teu redor, né? A sobreestabilidade, ela pode favorecer ter uma criança com uma capacidade empática, uma capacidade de resolução de problemas criativos, não só da vida dela, mas do mundo, que pode ser muito favorável. Mas quando a gente tem esse olhar de que o diferente é o estranho e é o problema, a gente não tá favorecendo o desenvolvimento dessa criança. E aí a gente vai ver muitas consequências, principalmente psicológicas, né, nessas pessoas que são tratadas como as estranhas, né, as deixadas de lado, de escanteio. Uhum. E aí, dentro desse conceito, ele também se divide em algumas categorias ali, né? Uhum. Então, acho que a gente podia começar a explorar cada uma delas, que também eu acho que as pessoas vão começar a identificar mais isso, ou nelas mesmas, né? Ou, tipo, nos filhos e tal. E aí, quem traz esse conceito, na verdade, é o Dabrowski. Esse é o nome, né? Uhum. E aí ele divide em 5 categorias, é isso? Isso, são 5 sobreestabilidades, né? Então, a gente vai falar sobre a gente tem sobreestabilidade e tem gente que fala também hiperestabilidade. Então, se vocês encontrarem os dois termos, os dois estão falando da mesma coisa, tá? Acho que isso é uma coisa importante. Mas vamos lá. Então, a gente tem a sobreestabilidade criativa, a gente tem a sobreestabilidade psicomotora, sobreestabilidade sensorial, sobreestabilidade intelectual e a sobreestabilidade emocional, que é a sobreestabilidade que mais aparece na superdotação. Tá. E até agora você falou, né, que mais aparece na superdotação. Então, quer dizer que pode também não ser só do superdotado essa questão. Perfeito. Pode também ter em outras condições, ou mesmo em pessoas que não têm uma condição, tipo, um diagnóstico de alguma outra condição. Perfeito. Assim. Uhum. Pode também. É comum a gente ver em outros diagnósticos, em pessoas que não têm diagnósticos ou um laudo, uma identificação de alguma coisa. Tá. Até para as pessoas entenderem também, né, que a gente está falando dessas características, mas não é só isso que vai determinar se a pessoa é superdotada ou não, né? Isso tipo... não é critério, né? Até porque a gente não fala em diagnóstico, né? Eu falando não é critério diagnóstico, mas a superdotação não é considerado um diagnóstico, né? Mas sim, essas características a gente encontra em outras pessoas. Então, assim, pra gente fazer a avaliação e poder falar que essa criança é superdotada, a gente vai analisar todo um contexto e várias outras áreas e não focar só na hiperestabilidade, tá? A gente aqui tá fazendo esse recorte
porque é um tema muito importante e que a gente vê que mexe muito no funcionamento, no dia a dia dos superdotados. Tá. Vamos começar então falando da motora, psicomotora, né? Perfeito. Quais que são as características, né? E aí a gente vai, conforme você for falando as características, a gente vai discorrendo aí com o que ela é confundida e tudo mais, né? Tá bom. Então, vamos lá. Sobre a hiperestabilidade psicomotora. Normalmente são crianças com um nível de energia muito alto. Então, são crianças que precisam estar em movimento, que precisam de muito esporte, que aprendem mais em movimento, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é aquela criança que vai levantar no meio da aula, né? Que vai... E que isso atrapalha o professor, né? Aí é que entra como... quando você me perguntou, isso é uma característica positiva ou é uma dificuldade, né? É positiva para o superdotado, pela forma que ele consegue aprender, mas pode ser negativa pelo social, porque acaba atrapalhando sala de aula, né? Uma criança que está levantando a todo momento, que vai conversar com outro amigo, que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, acaba atrapalhando os colegas que não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Na sobreestabilidade psicomotora, a gente também vai encontrar crianças, por exemplo, que falam muito rápido e falam muito. Então, às vezes, eu tenho pacientes que às vezes eu falo, olha, você tá percebendo a velocidade que você tá falando nesse momento? Pois eu não entendi o que você disse, foi muito rápido, vamos voltar? Né? Então, assim, não que seja uma coisa ruim, porque ele estava empolgado, mas ele precisa entender, adaptar o contexto. Eu não dei conta de acompanhar todo esse raciocínio rápido. Então, imagina para os colegas em sala de aula também. Isso também pode ser um problema social, né? Então, aquela criança que fica perguntando muito para os professores, parando muitas vezes a aula também, né? E isso tudo faz parte dessa sobreestabilidade psicomotora. E, além disso, para fechar, assim, essas características dessa sobreestabilidade, a gente pode falar de tics, de roer unha, né? Então, é uma necessidade de externalizar comportamentos, né? Então, a gente pode ter tics, sim, de mexer o braço, tô muito animado, eu começo a pular, eu começo a fazer movimentos estereotipados, né? Tudo isso por conta de uma empolgação. E de momentos que, quando eu tô muito empolgada, eu começo a roer unha, isso também não vai trazer... às vezes pode trazer problemas, né, para essa criança. E aí, só para falar, dentro da psicomotora, eu também tenho a questão desse cérebro que não para, apesar de, por exemplo, eu estou parada aqui, mas ou deitei para dormir, mas a minha cabeça não parou. Isso é dessa parte? Perfeito, também. É a cabeça que não para, que fica pensando muito o tempo todo e não consegue dormir, por exemplo. Eu tô tão agitada que eu não consigo parar para dormir. É a criança que vai ter dificuldade de falar, mãe, eu não consigo, minha cabeça não desliga, né? Ou é a criança que 10 horas da noite tá querendo jogar futebol dentro do apartamento, né? Porque é uma forma de relaxar para ela, né? Uhum. E aí, quando você fala isso, lembra muito outras condições mesmo, né? Então, eu vou... Se eu sou leigo, eu posso... Ou um professor lá que não entendo da questão, posso achar só que é um TDAH, porque é muito parecido com o TDAH. E posso achar também, pelas estereotipias, será que é um autismo, né? Será que tá mais ligado pro autismo e tal? E aí a gente começa as confusões que tem, né? Geralmente é altas habilidades ou é autismo, né? Os dois. Tipo. É exatamente na intensidade que mora essas dúvidas, assim, na hora da identificação da superdotação. Então, sim, a gente pode pensar na hiperatividade de um TDAH, de uma criança que não consegue ficar sentada em sala de aula, não consegue sentar por muito tempo para fazer tarefas que exigem maior esforço cognitivo, né? Então, a gente pensa nessa hiperatividade e a gente pensa no autismo por conta das estereotipias, né? E o fato de ser uma questão motora não quer dizer também que essa pessoa, por exemplo, vai ser ótima em questões manuais, assim, né? Não necessariamente. Inclusive, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade com as questões motoras. Não está relacionado com ser bom no futebol, com se destacar num esporte, tá? É mais a ver com essa agitação, com essa necessidade de externalizar essa intensidade. Tá.
E aí, como que eu como pai, como mãe, lá, ou como professor, como que eu trabalho com essa questão, assim, para que realmente isso não vire, não se torne um ponto dificultador ali da vida dessa criança, né, no dia a dia, dentro dessa sobreestabilidade, assim. Essa é uma ótima pergunta, porque é o nosso maior objetivo, assim, com as crianças, né, porque a gente não quer negligenciar essas características, né, então a gente não quer dizer que elas estão se comportando de uma forma errada, né, de uma forma que não é esperado. Mas a gente também precisa fazer com que elas entendam o momento em que isso está acontecendo, né? Então, a gente precisa sempre dosar para não acabar negligenciando mesmo essa criança, tá? Então, assim, como na escola, principalmente, isso é muito difícil. Hoje a gente tem escolas fazendo adaptações para essas crianças. Então, a gente vê escolas que colocam elásticos, assim, no pé da cadeira, da carteira, para as crianças poderem ficar mexendo os pés, né? Então, assim, às vezes não é legal ficar levantando porque eu atrapalho o meu colega, mas eu posso ficar mexendo o meu pé na minha própria carteira, né? Ou eu posso usar objetos, os fidget toys, né? Que também é uma forma de externalizar. Ou sair um pouco de sala de aula, coisas nesse sentido. E em casa, é importante que desde cedo os pais, por exemplo, consigam ir estabelecendo uma rotina de desacelerar, né? Então, principalmente pensando nesse momento da noite. Isso é super importante, né? Então, é um treino. Eu sempre comparo com a academia, porque a gente não vai na academia um dia e no dia seguinte já tá tudo certo, né? Esse treino desse relaxamento é a mesma coisa. A gente precisa de tempo, né? E de ir estabelecendo numa rotina, por exemplo, um momento de pausa, de respirar, de fazer uma atividade mais tranquila. E também proporcionar, quanto mais a gente conseguir proporcionar atividades físicas, né? Porque são crianças que às vezes a gente fica preocupada, vou sobrecarregar de atividade. Mas às vezes não, às vezes elas precisam de várias atividades mesmo. Então, assim, tem interesse nos esportes, em atividades artísticas. Então, é legal proporcionar esses momentos para ela liberar toda essa intensidade. Sabe que você falando, eu fico veio até a questão assim, né? Eu posso confundir com TDAH. E aí, geralmente, quando você tem uma criança dentro do TDAH que tem muita agitação e tudo mais, ela é medicada, né? Então, se eu não sei que é uma altas habilidades e que isso faz parte ali, essa criança pode até vir a ser medicada por algo que não é, né, Manu? Exato, pode ser medicada de forma errônea, assim, né? E essa é uma das consequências, assim, da gente não entender sobre as sobreestabilidades, né? Essa confusão diagnóstica. Imagina você viver uma vida inteira acreditando que você tenha um TDAH ou que você tenha um autismo, e aí chega lá na frente e você descobre que não, né? Imagina o emocional dessa pessoa, ressignificar toda essa história, fora essa questão medicamentosa, né? Fui medicada a vida inteira por uma coisa, mas provavelmente nunca resolveu 100%, né? Lógico que dá uma amenizada, mas não resolve. E aí? Né? O que tem de errado comigo? Essa é a tendência do ser humano, é daí que vem o sofrimento. Porque se eu sou diferente, só comigo não tá dando certo, o que eu vou pensar? Que eu sou o errado, eu nasci com algum problema, né? E não as pessoas que não estão me aceitando da forma como eu sou. E só mais uma questão dentro ainda da psicomotora, assim. Então, essa criança, ela é muito agitada, ela precisa desse movimento e tal. Isso não quer dizer que ela não esteja prestando atenção, por exemplo, no que o professor está passando, porque às vezes é uma forma que ela tem de conseguir justamente prestar atenção na matéria ou nas coisas em volta dela. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente vê muito no momento da avaliação. Eu tenho várias crianças que às vezes a avaliação, né, só contextualizando, é um momento chato. Vamos ser sinceros. É você sentado na frente da criança fazendo atividade. E pra ela é chato, né? Exato. Então, às vezes pra eles é meio difícil. Eles entendem a importância, né, do porquê que eles estão ali, porque isso é explicado. E aí, nesse momento, eu já tive pacientes que pediram, por exemplo, eu posso responder jogando essa bolinha na parede? E aí eu falo, pode.
Porque daí é um momento de avaliação também. Eu vou saber se ela tá prestando atenção ou não. Esse momento faz parte da avaliação. Que é diferente de uma criança que, se tivesse um TDAH e me pedisse isso, eu tenho certeza que ela ia se perder no raciocínio, né? Então, essa é uma grande diferença no momento da avaliação, entender o que pode ser um TDAH e o que pode ser uma hiperestabilidade. É bem importante mesmo esse momento de... Quem vai... Que o neuropsicólogo não vai diagnosticar, né? Mas quem vai avaliar e depois o profissional que vai realmente fechar um diagnóstico, né? A importância de ele entender bem o que é uma coisa e outra, né? Perfeito, exatamente. Para não ter problemas. E aí vamos para um outro ponto, que é sobre a estabilidade sensorial, que também eu acho que deve criar várias confusões ali justamente com as questões sensoriais, né? O que é só sensorial e o que é um excesso ali, né? Exato. E isso é um ponto que os pais questionam muito, né? Porque a gente relaciona muito também sobre a estabilidade com o autismo, né? Então, assim, na nossa sociedade isso tá muito incrustado assim mesmo, né? Então, se tem uma questão sensorial, com certeza é autismo. E não é bem assim. A gente vê crianças apenas superdotadas com uma sensibilidade maior também, né? O que a gente precisa entender, por exemplo, é a função desse comportamento. Né? Eu acho que isso faz parte de toda a avaliação de comportamentos em geral, né? Dentro da psicologia. A gente precisa entender a função do porquê que isso está acontecendo. No autismo, essa sensibilidade sensorial vem muito de uma forma de se autorregular, né? E na superdotação, não necessariamente é para se autorregular. Pode ser só uma forma de ele sentir mesmo. Né? Ele não, por exemplo, as estereotipias, né? No autismo é uma forma de se autorregular. Na superdotação, não, é a expressão de um sentimento muito forte, né? Então a gente está aqui entendendo a função de cada comportamento. Então isso também é importante. E na sensorial, o que acontece, né? Então são crianças, adultos, né? Adolescentes, que têm uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, a gente vai falar dos 5 sentidos mesmo, né? Então, olfato, paladar e etc. Então, são crianças que têm uma sensibilidade a barulho, né? Então, não gostam de tumulto. E na superdotação, por exemplo, né? Pra gente ir começando a diferenciar um pouco, assim, também do autismo e da superdotação. Pra criança autista, muitas vezes, qualquer muito barulho já é algo que afeta muito essa criança. Na superdotação, a gente vai ver que são, às vezes, barulhos desorganizados. O que eu quero dizer com isso? Então, se a criança vai num show, a adolescente vai num show de uma banda, a banda favorita dele, e ele vai no show e tá tudo certo. Vamos pensar, um show tem muito barulho, mas é organizado, porque é uma música só. E é diferente de eu ir num shopping, que eu tô ouvindo vários barulhos de várias conversas, tudo desorganizado. Né? Então isso a gente pode fazer essa comparação. Então quando a gente fala sobre a estabilidade sensorial, a gente vai falar de crianças mais sensíveis à questão visual. Então às vezes luzes incomodam muito, mas a gente também pode ter crianças que algumas luzes confortam demais, né? Então não só luzes, mas às vezes pensando mais no tátil, né? Então assim, aquela etiqueta que incomoda, a costura da meia que incomoda, eu não consigo usar meia. Tem crianças que só usam Crocs, chegam no consultório, a mãe fala, só Crocs, é o único sapato. Mas às vezes a gente também vai ver tecidos que trazem esse conforto. Então é um paninho especial de que ganhou da avó, né? Tem toda uma memória afetiva também. A questão dos barulhos que a gente já comentou. Também a parte do paladar e do olfato, né? Então, texturas que incomodam, que não gostam de comer, ou cheiros, são pessoas muito perceptivas ao cheiro, né? Então, assim, ninguém tá sentindo. Mas a pessoa mais sensível vai falar, nossa, vocês estão sentindo o cheiro disso? E ninguém mais tá sentindo. Então, é um olfato, assim, mais apurado também. E você falando do sensorial, eu tava vendo acho que quando a doutora Uzeni veio aqui, ela também falou muito da questão que o superdotado costuma até, nessa questão da pele, né? Tipo, ter mais alergias, ter mais... Porque ele fica muito sensível a tudo, né? Sim. E nessa parte sensorial também, é como se tudo fosse
maior, né? Exato. Tudo maior, né? Que foi aquela... por isso que eu acho que faz tanto sentido aquela minha explicação da TV, né? Então, eu capto muito mais coisa. Então, às vezes a gente vê na superdotação medicamentos também que reagem de uma forma diferente, né? Então, uma dose muito pequena de uma medicação que não faria nada numa pessoa que não seja superdotada afeta demais uma pessoa superdotada, né? Então, isso vale para alergias, principalmente picada, né? E picada de pernilongo. Então, tem reações alérgicas muito fortes. E aí, eu sempre falo que a questão sensorial, ela é um fator que impacta muito no dia a dia. Daí a gente pode falar, né, da criança autista, ou mesmo da criança que só tem a questão sensorial, não tem outro transtorno associado, nem outra condição. E para superdotada também, né? Principalmente se a gente for pensar fora de casa. Então, na escola. A maioria das escolas não está preparada para essa questão sensorial. E como lidar com este aluno quando ele entra em contato com as questões que vão tirar essa regulação dele ou vão fazer ele sentir mais intensamente, né? Perfeito. Eu acho que afeta muito na rotina dos pais também, porque daí, principalmente as crianças menores, né? Vamos falar dos pré-escolares, né? Até 6 anos. Que não tem, às vezes, uma capacidade de verbalizar exatamente o que acontece. Os pais não estão entendendo o que está incomodando essa criança, né? Porque, às vezes, eles falam, mas é só uma meia, por que você está chorando? Né? Então, essa dificuldade, às vezes, de compreender, e aí, trocar de roupa é todo dia, né? Imagina essa briga todos os dias em casa, é muito desgastante, né? Então, exige um olhar sensibilizado dos pais para entender o que está incomodando essa criança também, e eu acho que o principal é respeitar muitas vezes, né? A meia está incomodando? Tudo bem. Troca a meia. Troca a meia, exatamente. E aí eu acho que a gente entra, até falando isso, né, de troca a meia, me veio. A gente tá num momento em que tá muito difícil a educação dos filhos. Porque você vai na internet, cada um fala que você tem que fazer uma coisa. Então, assim, se eu trocar a meia, eu vou estar cedendo pro meu filho, né? Mas aí a gente tá falando de outra questão, né? Sim. Porque aí, assim, existe o fato de você ter várias vertentes para você educar seu filho, mas existe um fato que seu filho tem uma questão sensorial envolvida que não está relacionado a você educar melhor ou não, né? Tipo, tá Perfeito. Relacionado a essa criança ter dificuldade e ela precisar da sua ajuda. Então, você vai ter que modificar algo. Não tem, aí eu acho que, né, não tem a ver com ceder. Sim, mas quando o pai não entende, né, o que tá por trás desse comportamento, aí acaba se confundindo. Porque essa criança vai passar constantemente, né, Amanda, por fresca, por enjoada, por mimada, por várias questões, assim, né? Porque tem a ver daí com a alimentação, que não vai ser difícil, com estar em alguns lugares que vai ser difícil. Então, realmente, essa parte sensorial, acho que pega muito, Sim. muito em todos os E aí vem quesitos. palpite de vó, de tia, né? Sim. Afeta todo um social em torno dessa criança. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que é importante a gente entender o que está por trás desse comportamento, se é uma questão sensorial ou não, né? Sendo uma questão sensorial, a gente adapta. Hoje tem tantos modelos de meia, modelos de sapato, né? Vamos levar a criança na loja, experimente, veja, você está confortável com esse sapato, né? Porque às vezes é o tipo de sapato também, não gosta de um tipo de tecido específico, né? Vamos cortar as etiquetas da roupa, tá tudo bem também, né? A gente pode fazer essas adaptações, né? E na questão alimentar, que eu acho que é mais difícil, porque é um tema já pensando nas crianças pequenas, né? Já fica isso, que não come, tem que comer de tudo, blá, blá, blá. Então... E a alimentação é uma questão social também, porque depois vai ter alimentação na escola, tem alimentação fora de casa. E a gente precisa entender o limite dessa criança. Isso não quer dizer que a gente não vai estimulá-la a experimentar coisas novas, de formas diferentes, mas sim vai exigir mais desses pais. Né? Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive, que pais de superdotados estão mais cansados. Porque exige muito mais. Exige, provavelmente, daí a gente entra em outro ponto também, que às vezes esse pai de superdotado também é um superdotado que não sabe o que é, né? Então, vai exigir dele
como superdotado e na tarefa de ser um pai também de superdotado. Exato. Então é mistura atípico, né? Se conhecer do pai, né? Às vezes o pai não tem esse autoconhecimento e ainda tentando ajudar a criança acaba virando um pequeno caos dentro de casa. Exatamente. Então, assim, com relação mesmo a essa parte sensorial, eu acho que é bem importante deixar isso, assim. Não é que a criança vá... você não vai estimular, como a gente falou, né? Por quê? Porque se você não estimular, e por isso que existe TO e tudo mais, Exato. né? Essa criança vai sofrer, ela vai ter um déficit, vai ter uma dificuldade pro resto da vida. Então, assim, mas você não pode também ser 880, não, vai mudar agora e pronto. Né? Porque ser tão radical, né? Exatamente. Porque, de novo, a gente entra num ponto de negligenciar as necessidades dessa criança. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre buscar esse meio termo. Ela sim precisa se adaptar à sociedade, se adaptar, né? Vai dormir na casa do amiguinho, vai ter a refeição lá. Ela também precisa ser assertiva com algumas coisas, né? Em questão de se comunicar. Mas ela também precisa entender o limite dela, que tá tudo bem, né? Por ser uma criança mais sensível, é uma característica que faz parte dela. A gente não vai tirar isso dela. E agora vamos para a parte sobre a estabilidade intelectual. Vamos lá. Que também acho que daí gera bastante confusão e muitas cobranças para esse superdotado, né? Sim. Que a sobreestabilidade intelectual é o que a gente vai ver de mais do comum, né? Da TV, dos filmes, das séries, né? É o estereótipo ali da superdotação, muitas vezes. Que são crianças que têm uma curiosidade insaciável, né? Elas querem entender o porquê de tudo, questionam tudo, né? Então, de tudo mesmo, gente. Todas as regras, até no consultório eu acho muito engraçado isso, quando vem a criança superdotada, a gente explica, né, o que a gente vai fazer, como é que vão funcionar as atividades e tudo mais. Mas por que tem que ser assim? Por que você não faz assado? Mas por que essa atividade agora? Então, assim, são questionamentos intermináveis mesmo. Eu já tive que explicar sobre tabelas normativas para uma criança de 8 anos. Porque ele queria muito entender como é que eu ia chegar num resultado, num número, depois de todas aquelas atividades que a gente estava fazendo. Então, assim, é a criança da sala de aula que vai querer ir mais a fundo em todos os assuntos, né? Então, que muitas vezes o professor fala, olha, agora não é hora disso, né? A gente não vai aprender sobre isso agora, não tá na época, né? Isso vai ficar pro ano que vem. Ou, fulano, você pode não perguntar hoje, né? Vamos deixar pros outros perguntarem? E o que eu acho que traz maior dificuldade nesse sentido são os questionamentos a regras. E aí o professor ou o pai coloca uma regra e ele questiona, pronto, é a criança opositora, né? De novo, mais uma possibilidade de um erro diagnóstico com essas crianças superdotadas. Que vai para confundir com TOD, ou mesmo dentro do TDAH também, né? De confusão ali, de questionar. Mas aí, quando você fala do intelectual, eles vão ter interesse por tudo. Na verdade, eles vão ter interesse não necessariamente em todas as matérias, ou é tudo relacionado àquilo que despertou o interesse deles, né? Isso, exato. Interesse deles. Então, às vezes, é aquela criança também que tá com um amiguinho e começa a falar, eu adoro coisas do universo. E é aquela criança que só quer falar sobre o universo. E aí a outra criança não tá nem aí pro universo, né? Tem pacientes com 6 anos falando sobre buraco negro. Então, assim, as outras crianças não querem saber, nem sabem o que é buraco negro muitas vezes. Então, isso afeta o social também. E vem mais um erro diagnóstico do hiperfoco do autismo. Então, porque quando eu falo que os transtornos do neurodesenvolvimento e a superdotação, que é ali só a condição, né? Mas eles estão todos na mesma linha ali, né? É muito fácil você confundir um diagnóstico com o outro, né? Porque dentro do TDAH eu vou ter hiperfoco, dentro do autismo eu vou ter hiperfoco. E nas altas habilidades é um interesse muito grande sobre algo. Uma curiosidade muito grande, né? Que pode ser confundido aí com o hiperfoco do autismo, né? Eu acho, assim, na minha opinião como profissional, que a avaliação mais difícil é aquela da superdotação com um grau leve de autismo, a superdotação com TDAH, é sempre esses casos. Porque realmente
tem muita coisa que se confunde. E a gente entender a função de cada um desses comportamentos é muito complexo. Né? A gente precisa ter um olhar apurado, refinado, né? Ir atrás das respostas certas, assim, também, né? Mas, Amanda, também pensando, né? Como deve ser sofrível para uma criança com uma sobreestabilidade nessa parte intelectual estar na escola, tá? Sim. Porque a escola vamos, sei lá, tem vários modelos também de escola e de abordagens e tudo mais. Mas, de um modo geral, ela não vai se aprofundar tanto em nada. Uhum, sim. Ela vai passar o conteúdo de uma forma muito rápida, muito rasa, né? E só. E aí, para essa criança estar ali, tipo, perdendo seu tempo no sentido, podia estar pesquisando mais, me inteirando mais. É um local sofrível mesmo, assim, né? Sim, ainda mais quando você tem um professor que acaba podando muito, né? Essas perguntas. Ou, às vezes, são crianças que querem contribuir, querem ensinar. Às vezes, de você dar uma abertura para uma criança, dar uma aula para os colegas, já é sensacional para ela, né? Porque ela gosta de falar sobre aquilo, sobre aquele tema especificamente. Né? Então, sim, pode ser muito sofrido. E aí a gente vê crianças que começam a tirar notas baixas, começam a dar trabalho mesmo daí. Por quê? Eu não tô sendo vista, eu não tô sendo valorizada nesse ambiente. Que motivação a criança tem de ir pra escola, né? Então, e ela é só uma criança. Eu acho que, além de tudo, a gente precisa lembrar que são crianças, por exemplo. Né? Eles não são obrigados a ter essa motivação, eles não nascem com essa motivação já interna de eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer um bom trabalho, pensando no futuro. Não é assim que funciona, né? Então, a gente vê muitas vezes que é nesse momento que começam a surgir problemas comportamentais. É a criança que não quer ir para a escola, que começa a chorar para sair de casa, é a criança que começa a cair o rendimento escolar, né? É aquela criança que começa a buscar outras alternativas para suprir essa necessidade de conhecimento. E fora a questão social, de que é aquela criança julgada. De novo a fulana vai perguntar. De novo a fulana vai atrapalhar a aula. Deixa a professora terminar de falar, né? Ou, por exemplo, não é justo, porque a fulana... uma competição em sala de aula, eu fico pensando assim, né? Os professores fazer tipo um quiz, coisas nesse sentido. Os alunos não querem competir com essa criança, porque sabe que vai perder, por exemplo, né? Então, acaba tendo esse afastamento. E por questões de diferentes interesses. Então, se é uma criança que tem interesses, uma criança de 6 anos com interesses de coisas de uma criança de 10, como é que ela vai se relacionar com essas crianças da idade dela na sala de aula? Sendo que o nosso modelo escolar é baseado na idade, né? Então, sim, também traz muito sofrimento. Por isso que uma grande parte também das crianças superdotadas, elas se dão muito bem com pessoas, crianças mais velhas ou até com adultos, né? Porque aí eu tenho eu falo a minha, tipo, ela tá falando a língua dela com quem tá com a capacidade naquele momento de entender o que ela quer falar, né? Exato. E é um lugar que ela se sente confortável, porque com adultos a gente... já aprendeu muitas questões sociais, então a gente tem um respeito maior, uma educação maior, esse acolhimento maior de lidar com essa criança, com esses interesses. Então ela vai se sentir mais confortável. E aí, como que a escola lida com esse perfil de criança? Qual que é quais seriam as dicas melhores, assim, para que essa criança não se sinta realmente tão mal, né, de estar ali, de ir para a escola? Perfeito, e aí a gente pode entrar em vários pontos, né? A gente pode falar do ponto dos direitos legais da criança superdotada, né? Que tem o direito de ter um plano de ensino individualizado, né? Que é uma briga muito forte, né? Dos pais superdotados nas escolas. Para quê? Para ter adaptações curriculares, né? Que a gente quer que essa criança tenha desafios maiores dentro do conteúdo daquele ano. Né? A ideia não é ficar puxando conteúdo do quarto pro terceiro, porque a gente só tá empurrando o problema com a barriga, né? Porque vai chegar um momento que não tem mais da onde puxar esse conteúdo, tá? Então, a gente quer, dentro do conteúdo daquele ano, coisas mais desafiadoras. Ou a gente pode ajudá-la também no sentido de aprofundar um tema específico do interesse dela.
Então, esse é um ponto, as escolas conseguirem pedagogicamente essa organização de conteúdos mais desafiadores para essa criança. Outro ponto seria a parte comportamental, de como os professores lidam com essas crianças. Então, só falar, não, fulano, você já perguntou demais, né? A forma como eu vou expressar isso. De novo, a gente precisa lembrar que são crianças muitas vezes mais sensíveis a críticas, né? A forma, elas estão muito atentas à forma como a outra pessoa está falando. Então, a gente também precisa ter esse cuidado na forma de comunicar para a criança que, não, agora não é hora. Né? De novo, a gente está buscando o meio termo, a gente não quer negligenciar, mas a gente precisa fazer com que ela se adapte a essa escola. Então, sim, ela precisa dar espaço para o colega, né? Então, são formas, a gente pode pensar em várias estratégias lúdicas para isso. A gente pode brincar do banco de perguntas, né? Onde a criança vai deixando todas as perguntas que ela for tendo para ela ter uma forma de expressar isso, né? Ter um caderno específico para ela escrever, por exemplo, todas as perguntas que forem surgindo em mente enquanto o professor está falando. E aí ele não precisa ficar cortando o professor a todo momento. Então, às vezes, são estratégias assim simples, mas que fazem toda a diferença para o superdotado se sentir pertencente ali. E outro ponto seria a questão social, né? Da gente conseguir passar para essas crianças que cada um aprende de um jeito, não tem nada de errado o fulaninho aprender mais rápido que o ciclano, né? Trazer mais essa ideia dessas diferenças, que as diferenças são o normal, né? É o comum. Então, acho que falta também esse trabalho social de quebrar esse estigma com a criança superdotada. E aí, aproveitando esse gancho do social, assim, vamos pensar nessa criança que ela quer falar muito lá sobre o buraco negro. Mas ela não tem ninguém para falar, porque os amiguinhos, tipo, não me interessa o buraco negro, tô me interessando ali, se ela é uma criança de 6 anos, vai se interessar em brincar de alguma outra coisa, né? Tipo, carrinho, boneca, sei lá. Como que essa criança também, como que esses pais ajudam essa criança a perceber também que em alguns momentos ela não é que a outra não goste dela ou que não... É o assunto que ela traz que não é tão interessante. Então, como que ela... Sabe, pra entrar no meio termo, né? Tipo, essa criança também vai ter que se adaptar aos amigos que ela quer por perto, né? Sim. E isso é uma queixa muito frequente, aí pensando na psicoterapia, né, das crianças. Porque o fulaninho, eu falo sobre isso, o fulaninho não quer ouvir e tudo mais. Então, assim, só que eu acho que quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia de que a gente precisa de um amigo que faça tudo com a gente. É aquele um amigo que vai gostar de tudo que a gente gosta e vai fazer tudo com a gente. E não é bem assim, né? Eu acho que essa divisão acontece muito mais quando a gente vai se tornando adolescente, adulto, que a gente vai separando os grupos de amigos. Né? Então, eu tenho um grupo de amigo para falar sobre tal coisa, o grupo de amigo para ir para academia, o grupo de amigo para sair, para jantar. A gente consegue dividir um pouco mais, mas quando a gente é criança, a gente acaba ficando muito preso a um ciclo só de amigos, né? Então, assim, mostrar para essa criança que sim, ela pode falar sobre isso, pode falar com os pais, a gente pode buscar outras crianças que tenham esse interesse, né? Então, como é uma criança extremamente curiosa, com certeza ela vai querer fazer aulas de não sei o quê, né? Então, quando tem eventos em cidade, aqui em Curitiba tem um negócio de astronomia. Então, assim, vamos proporcionar esses momentos para essa criança, vamos achar outras crianças com o mesmo interesse que ela, né? E explicando para ela isso, né? Que, olha, filho, vão ter amigos que você pode falar sobre. Você precisa... aí a gente vai ajudando. Como que você percebe se a pessoa tá gostando da sua conversa ou não? Né? Ela tá atenta? Ela tá olhando para você? Ela tá fazendo perguntas? Ou é hora de mudar de assunto? Né? Tudo isso são habilidades sociais que a gente vai aprendendo. E a gente pode ir mostrando isso para as crianças e mostrando, olha, talvez na escola, com os colegas, não seja o lugar de conversar sobre isso. Mas, às vezes, no final da aula, fazer uma pergunta para o professor, contar alguma coisa para o professor, seja válido. Né? Então, a gente precisa dar esse direcionamento para eles também, né? Para eles irem entendendo que o problema não é eles. Perfeito. Vamos agora para falar um pouquinho sobre essa habilidade imaginativa. Então, quais são as características? O que é mais intenso nessa criança?
E vamos lá, então, sobre a estabilidade imaginativa, né? Então, são crianças, assim, que inventam um mundo completamente à parte dentro da cabeça delas, né? Então, é a criança que muitas vezes a gente pega viajando na maionese, né? Tá inventando histórias, pega uma caixa de papelão e transforma essa caixa de papelão em muitas coisas, né? Então, é muito divertido, assim, também no consultório essas crianças, porque essa criatividade vai longe, assim, de, nossa, o que você acha que a gente pode fazer com isso? Pronto, vem uma lista de ideias pra gente escolher o que pode ser feito, né? Então, é uma mente também muito ativa, com essas várias ideias, é a criança que quer mudar a regra do jogo porque teve uma ideia muito melhor, não desse jeito vai ser mais divertido, vai ser mais engraçado, né? Então, ou quer inventar brincadeiras dela própria, então... São crianças que fogem realmente da curva normal, que a gente chama, né? Que fogem do estilo de aprendizagem, que às vezes o professor falou um tema específico, ela já imaginou um mundo paralelo todo à parte. E aí vem a confusão com a dispersão, né? Com o viajar na maionese, não tá prestando atenção de novo, né? Quer fazer tudo do jeito dela... É sempre um jeito diferente. A professora fala em sala, ai, pessoal, façam atividade assim, assim, assim. E aí vem a criança criativa e fala, mas eu não posso fazer assim, assim, assado. Né? Então, é uma criança que às vezes dá trabalho nesse sentido para o professor, porque quer fazer de formas diferentes, quer propor coisas diferentes para a turma, né? Então, é como se até... Isso é visto muitas vezes como um enfrentamento em sala de aula, porque ele nunca aceita o que o professor fala, ele está sempre colocando alguma outra ideia junto, né? E também deve ser uma questão... Confunde-se muito... Eu acho que deve se confundir muito também com o TDAH, né? Uhum. Nesse sentido de... Tenho muitas ideias... Porque realmente, né? Aí tua cabeça não para, né? Sim. E eu vejo também essa coisa de que você falou, é um mundo à parte, né? Realmente, porque você vai ficar criando... Uhum. Porque é muito mais legal você ficar criando e viajando naquilo. Sim. Em outras histórias e tal. Com coisas do seu interesse, né? Do seu interesse, claro, né? Uhum. Só que muitas vezes se você falar aí... Daí volta aquilo, né? Se você falar, as pessoas não têm interesse ou não vão entender, né? Uhum. Então, exato. Mas... A diferença, digamos assim, essa criança super dotada com essa parte muito intensa, a diferença que ela tem para o TDAH, essa característica, né? Uhum. Então, no TDAH também eu tenho várias ideias, mas qual a diferença na superdotação? Que ela vai ter muitas ideias a todo momento e para diferenciar um e outro. Tá. Aí a gente vai olhar para todo aquele contexto. A gente precisa entender o quanto isso impacta também na vida dessa criança. Tá tendo prejuízo? Eu tô viajando na maionese, mas eu tô entendendo o que a professora tá falando paralelamente, né? Então, a gente precisa analisar todo esse contexto ao redor. Porque se eu parar para simplesmente fazer o checklist dos comportamentos, eu fecho um TDAH tranquilamente, né? Pensando numa criança criativa. Então, aí que entra a parte, a avaliação não é olhar para uma coisa só, a gente precisa olhar para todo o contexto, né? Porque a criança criativa, ela também tem várias ideias, que é o que a gente chama de um pensamento divergente. Só que quando a gente tem um pensamento divergente, a gente tem várias ideias para fazer. A gente depois precisa convergir chegando no que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer. E a criança superdotada pode ter dificuldade de tomar essa decisão também. Porque são tantas ideias, todas são boas, e aí, mais uma vez, eu tô confundindo com o TDAH. Às vezes, na tomada de decisão, pensando em funções executivas, né? Então, a criança criativa, ela é bem desafiadora, mas a gente precisa olhar para todo um contexto. Que daí a gente pode pensar assim, que dentro do TDAH eu ia procrastinar para colocar aquilo em prática, né? Sim. Mas procrastinar porque realmente, tipo... É por uma dificuldade de iniciar e de concluir aquela tarefa. Já na superdotação, eu posso pensar que ela tem uma dificuldade para tomar a melhor decisão para chegar ao resultado que ela quer, né? Sim, exatamente. Então, não seria uma procrastinação porque, agora deixei de lado, né? Que é muito comum dentro do TDAH, né? Sim, sim. Então, seria mais para você... Mas, de novo, não que isso não possa aparecer na superdotação. Sim. Né? Por isso que é tão complexo essa avaliação, essa diferenciação. A gente não consegue olhar para uma parte só, um recorte. A gente tem que ver todo o resto.
E essa parte imaginativa, não sei se essa também, se a gente for pensar lá na intelectual também, né? Talvez em todas, né? Mas isso também traz um cansaço muito grande para esse superdotado a longo prazo, né? Porque você tem muitas ideias, você não consegue parar. É como se fosse aquela pessoa que não consegue nunca descansar, né? Isso. Porque a tua cabeça não descansa. É aquela pessoa que não consegue ficar no tédio. Que não consegue ficar sem fazer nada, né? Porque a cabeça realmente não descansa. Eu tô tendo várias ideias e eu quero fazer todas elas. E eu tento colocar todas em prática ao mesmo tempo, né? E às vezes, pra você colocar essa ideia em prática, você vai precisar de outras pessoas. E aí também entra outro problema. Entra outro problema, que outra pessoa vai acompanhar o meu ritmo, por exemplo, né? E quem que vai entender, né, a minha proposta? E até eu recebi uma mãe mandou uma mensagem esses dias de uma aluna que eu tenho, que é altas habilidades, e aí ela falou, porque as outras crianças não entendem a forma que ela quer brincar. Porque ela quer realmente colocar várias regras. E aí, mas ninguém quer, ou não entendem ou não querem, né, brincar com ela daquela forma. Aí ela se torna autoritária pra ver se as crianças obedecem ela, ou respeitam. Só que daí as crianças dizem que ela é muito brava. E daí vai criando, tipo, uma coisa. Então, assim, ela tem as ideias, tem as brincadeiras, mas não tem quem brinque com ela daquela forma. Sim. Ou eu já peguei um paciente que ele era super engraçado. E ele tinha uns 12 anos. Ele fazia umas piadas. Nossa, sabe assim, aquelas tiradas assim no meio da conversa, super espontâneas? E eu morria de rir com ele no consultório. Eu falava assim pra ele, eu falei assim, cara, você é muito engraçado. Daí ele olhou pra mim e falou assim, só você acha. Aí a gente entrou nesse ponto, né? Por quê? Porque o pessoal da sala dele não entendia. O nível de piada dele não era pra idade dele, era pra adultos, né? Então, sim, vem também esse prejuízo social. E aí, essa criança também, o que o pai pode fazer, mesmo na sala de aula, mas vamos pensar ali o pai que tá... Como direcionar essa criatividade. Essa criatividade ali, essa imaginação que não para, né? Sim, eu acho assim, é uma criança que a gente já avalia, por exemplo, se é uma criança que tá, por exemplo, em período integral na escola, talvez não seja o ideal para essa criança, porque a gente vai estar muito fechadinho ali no estudo tradicional, né? Ainda mais dependendo da escola que for. Então, a gente vai precisar criar esses momentos livres para ela, né? Criar. Que seja aula de pintura, aula de desenho. Hoje tem desenho no tablet, né? Desenho gráfico, enfim. Tem muitas atividades diferentes para as crianças fazerem. Seja aula de cerâmica, aquarela. Então, é importante ela ter esses momentos para expressar toda essa criatividade. Mas, de novo, daí a gente precisa chamar ela para o mundo real, né? E ela precisa entender em que momento que ela precisa focar, né? Que ela pode dar ideias, mas assim, eu já dei 3 ideias para a professora hoje. Será que eu dou mais uma? Como será que a professora tá? Vamos analisar esse contexto, né? Como é que as pessoas estão reagindo também, né? Ou mesmo em casa, é a criança que tem dificuldade de seguir rotina, porque ela se entedia muito fácil. Então, isso vai exigir também uma flexibilidade dos pais de estar, às vezes, flexibilizando essa rotina. Não que a gente não vai deixar de fazer tudo o que precisa ser feito, mas a gente pode mudar a sequência das atividades, né? A gente pode mudar se ela vai ouvindo música, né? Permitir que ela faça o que precisa ser feito do jeitinho dela. Às vezes é uma criança que gosta de ir cantando, que gosta de ouvindo música, que vai inventando uma história junto, né? Então ela também precisa se sentir acolhida da forma como ela é, fazendo as coisas que precisam ser feitas. E a gente tá falando de criança, mas eu fico levando lá pra vida adulta também o impacto que isso também tem na vida do adulto. Sim, de se enquadrar dentro do ambiente de trabalho. Porque aí o adulto também vai ter competição, vai ter a inveja, vai ter um monte de questão ali envolvida quando vai pro mercado de trabalho, né? Perfeito. E por isso que a gente foca tanto na infância, porque assim, quanto antes a gente intervir nessas situações, né, a gente conseguir fazer com que a criança entenda as características dela, melhor vai ser pensando no futuro, né? Ela vai colher os frutos disso. Por isso que é tão importante, porque assim, essas sobre as estabilidades, eu acho que com a nossa conversa a gente vê que a gente consegue chegar em coisas muito legais, mas ela precisa ser bem direcionada, porque sendo mal direcionada no futuro, esse adulto vai sofrer pra caramba.
né? A gente recebe muitos adultos com uma fala de incompreensão, ansiedade muito grande, uma depressão muito grande, né? Um isolamento muito grande. Por quê? Porque nunca foi compreendido, né? E não é isso que a gente quer o melhor do desenvolvimento dessa pessoa, né? Desse ser humano. E aí vamos pra última, e eu acho que é uma das que também mais impacta ali, né? Na vida cotidiana, que é sobre a estabilidade emocional. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele falava, assim, né, de uma outra colega que é superdotada, que ele falava, nossa, ela é muito dramática, ela é muito intensa, tudo é muito pra ela, sempre, né? E é isso, assim, é ser muito intenso, não sente? Exatamente isso. Essa é a fala que chega no consultório dos pais. Ele é muito dramático, ele é muito sensível também. Eu nem tô brigando com ele, ele já começa a chorar, né? Então, sim, é tudo muito intenso. Então, eles estão muito atentos a microexpressões faciais, por exemplo, né? E isso desde muito bebês. Essas crianças já sentem diferente. Então, é um dia que a mãe chegou mais estressada do trabalho, mais cansada, a criança já sente, é como se ela fosse a esponjinha emocional da casa. Então, assim, um não chegou muito bem, ele já tá sofrendo por dentro. A mãe já chegou mais estressada, aquele estresse passa para ele, né? E então existe uma dificuldade também de colocar uma barreira, o que é do outro e o que é meu. O meu dia foi bom. Não é porque o dia do outro foi ruim que o meu precisa ficar ruim também, né? Então, existe essa questão dessa barreira muito difícil. Então, é a criança que na escola, o amiguinho contou que tá acontecendo alguma coisa em casa e ela vai querer resolver e ela vai sofrer como se fosse esse amiguinho, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Chega em casa querendo que a mãe resolva o problema da família do outro. Porque, assim, ele se envolve demais. Ou é a criança que tem muito senso de justiça, né? Que a gente fala muito na superdotação também. Viu uma outra criança fazendo bullying com o outro, eu vou entrar na briga do outro. Não, isso não é certo, não é justo. Então, são crianças que costumam até ter uma amizade maior com as crianças mais consideradas excluídas da sala, né? Por quê? Porque é uma criança que protege, entende esse sofrimento. E desde muito pequenas, elas já têm essa percepção de eu preciso proteger essas crianças, né? Que não tem como se defender muitas vezes. E é aquela criança que quando o pai brigar, o pai olhou feio, já chora, já, né? Por ser muito sensível. Além de quando sente muita raiva, é muita raiva. Então, eu perdi num jogo, né? Vamos puxar a história da competição já. Sou super competitivo, perdi um jogo, eu vou ficar muito bravo, né? Mas muito bravo mesmo com essa intensidade. É a criança que tem dificuldade de perder. Mas assim como é uma criança que quando ela tá feliz, ela tá muito feliz. Ganhou o presente que mais queria, nossa, aquilo mudou a vida dela naquele momento, né? Então, realmente, parece, essa fala do dramático faz sentido. Por quê? Porque muda muito rápido, né? Muda de uma hora para outra e é muito forte as reações emocionais que vêm junto. Ali você falou até, né, ele não vai saber perder, mas isso também, o não saber perder dentro da superdotação pode estar nisso de como se essa autocobrança por ser perfeito e eu fracassei, né, eu perdi, quer dizer, envolve ali toda a minha capacidade de algo, eu tenho que ser bom naquilo. Da autocobrança, da autocobrança. E aí trazendo, né, para essa parte simples do brincar, do jogar com e aí as outras crianças não vão entender o impacto também no social dessa criança, né? Exatamente. Não é só a intensidade emocional, é todo o cognitivo por trás, são crenças que são comuns na superdotação, né? De eu preciso ser perfeito, eu preciso ganhar, é sempre pensamento de tudo ou nada, né? Ou eu ganho, ou eu perco e isso não vale nada, né? Então, isso traz sofrimento para ele e para o social, porque as crianças falam, não vamos brincar com ele. Depois ele vai chorar, depois ele vai brigar, ou ele vai querer mudar a regra, coisas nesse sentido. E também, outro ponto que você falou, né? O pai olhou e a criança já achou que estava brigando e tal. Também tem essa questão, assim, de daí interferir, até acho que na própria autoestima, assim, dessa criança, né?
No sentido de que não conseguir ler realmente a intensidade do outro, né? Se aquilo realmente é uma briga ou não. Se não traz para aquilo assim, eu acho que todo mundo... Vamos levar já pra adolescência, como se, acho que todo mundo brigava com você, porque qualquer coisinha você já acha que estão brigando com você, na verdade, né? Sim. E não seria bem isso. Exato, são características dessa pessoa que vão acabar desenvolvendo crenças, né, no futuro, de, por exemplo, pode ser até, né, vamos pensar num extremo, ninguém gosta de mim, todo mundo só briga comigo, né, e como isso vai afetar o emocional dessa pessoa no futuro também, né. Então, todas essas características e o ambiente que a criança superdotada está vivendo, a gente tá ajudando, é o que vai se desenvolver de crenças dessa pessoa que ela vai levar com ela na vida adulta, né. Então, se eu sou um problema, eu vou ser sempre um problema. Quando eu for adulto também, eu vou ser o estranho. Eu sempre vou ser uma criança que dei muito trabalho. Eu sou uma pessoa difícil. Imagina conviver com esse tipo de crença quando a gente cresce. Não é fácil, né? E pensando na parte emocional, é o adulto que vai chegar e falar, eu sou frágil, eu não dou conta das coisas. Esse tipo de crença que traz mais sofrimento no futuro. E não é bem assim, essa sensibilidade é maravilhosa. Vem uma empatia gigantesca dessas crianças que querem resolver os problemas sociais do mundo. Tenho pacientes de 6 anos preocupados com quem tá passando fome, que pede pra mãe toda vez sair de casa levar uma comida junto pra dar pra alguém na rua, né? Então, assim, ter essa percepção do outro é muito lindo, né? A gente pode ter coisas maravilhosas disso. Mas, em contrapartida, também traz muito sofrimento. Porque são crianças que vêm moradores de rua e começam a chorar, né? E se questionam. Cadê a mãe dele? Por que ele dorme na rua? Ainda mais aqui em Curitiba, frio, quando tá frio, né? Então, traz um sofrimento muito grande. Eu sempre falo sobre estabilidade emocional, que é um corpinho de 8 anos lidando com sentimentos de 20 anos. Então, assim, existe essa discrepância muito grande e é só, de novo, a gente precisa lembrar que são só crianças. Então, é muito difícil lidar com essas emoções que vêm de uma forma tão complexa, né, para um corpinho de 8 anos. Por exemplo, o tema morte também é algo super comum, né, nessa sobreestabilidade, né? São crianças que entendem o conceito de morte, porque no desenvolvimento considerado normal, a gente sabe que até os 8 anos a criança, assim, tá formando esse conceito do que é morrer, né? E a criança superdotada, ela acaba tendo essa compreensão mais cedo. Só que mais cedo, mais dificuldade de lidar com essas emoções, né? Então, eu entendo o conceito, mas eu não sei lidar com isso que eu tô entendendo. É uma discrepância muito grande de cognitivo e emocional. E, de novo, né, a gente pode... E aí, acho que são 2 questões que eu vou colocar aqui. Uma é que isso pode ser confundido com outro diagnóstico, se você for pensar na vida adulta, tipo uma bipolar, você tá muito intenso no momento, tipo, tá muito triste, daqui a pouco tá muito feliz. Vou pra uma bipolar aí, né? Ou pra uma depressão, porque ninguém gosta de mim e tudo mais. Mas isso também pode se tornar comorbidades na vida dessa pessoa, né? Sim. Porque, tipo, ela veio tanto acreditando naquilo que realmente daqui a pouco ela está com uma depressão, ela está... O bipolar acho que não, mas a depressão, a ansiedade, acho que gera muita ansiedade também, né? Sim. Esses são, pensando em questões emocionais, são os quadros mais comuns quando que a gente recebe, né? Depressão e ansiedade. Só um pouquinho. Volta um pouquinho só. Pode. Vamos lá. Então, eu perdi. Tava falando da bipolaridade, da depressão e ansiedade. Como se torna ali... Pode se tornar uma comorbidade ou, né? Então, sim, são os quadros mais comuns da superdotação que a gente recebe em consultório, né? São casos de ansiedade e depressão. E a bipolaridade muitas vezes é confundida, né? Quando os adultos chegam para avaliação, normalmente existe um histórico de já fui diagnosticado como bipolar e tudo mais, né? E aí entra outro ponto, para a gente fazer essa diferenciação da bipolaridade e da intensidade emocional, né? Na bipolaridade, a gente tem essa mudança brusca de humor, mas muitas vezes não tem um motivo específico.
Na superdotação é diferente. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Então eu tava muito feliz e aí o meu chefe falou tal coisa. E aí eu fiquei muito mal. Então existiu um ponto que teve para gerar essa mudança de humor. Na bipolaridade, não. Não existe esse ponto. Eu vou ficar num quadro de euforia por muito tempo, mesmo que aconteçam coisas negativas nesse meio tempo. Entende? Então, isso também é uma outra forma da gente olhar para conseguir diferenciar esse diagnóstico, né? Mas que sim, traz muito sofrimento também depois. E fico pensando que você ter o diagnóstico de bipolar, porque a medicação geralmente para bipolar é bem pesada, né? Uhum, sim. Então, imagina o prejuízo mesmo que traz para a pessoa superdotada, você tá tomando uma medicação, de novo, né? A gente falando de uma medicação que não vai fazer efeito nenhum, na real, porque a causa não foi visto qual é a causa dessa mudança e tudo mais. Então, esse risco mesmo de você... Porque hoje que a gente fala mais dessas questões, né, Amanda? Como não é um diagnóstico, como não é um CID em volta da superdotação, me dá a impressão também que ela é muito... Você só olha o lado bom da superdotação e você não percebe que ela precisa, ao longo da vida, de encaminhamentos, de terapias, de auxílio, de apoio, né? De suporte mesmo. Né? Perfeito. É um dos mitos da superdotação, né? De que o superdotado não precisa de apoio. Pô, ele já aprende fácil, o que ele vai precisar de ajuda? Ele dá conta sozinho. E não é assim. Né? A superdotação, como a gente começou falando hoje, é uma facilidade, muitas vezes, em algum aspecto. Não em todos os aspectos, né? Aí a gente já tem uma confusão do que é a superdotação. É um dos mitos da superdotação, né? Que ele não precisa de suporte. E, pelo contrário, eles precisam, sim, de muito suporte. Principalmente quando a gente fala dessa via emocional. Porque daí a gente está falando de saúde mental, né? Aí a gente vai estar falando o quanto essas características socioemocionais da superdotação acabam impactando diretamente na funcionalidade desse superdotado. Se a gente não cuida dessa autoexigência, desse perfeccionismo, dessa dificuldade de regular as emoções, o que eu vou conseguir expressar da minha superdotação, da minha facilidade? Às vezes nada, né? E aí, vai ter gente que vai falar que essa pessoa não é superdotada, né? Mas por isso que a gente precisa cuidar e enxergar essas características para a gente poder colher coisas maravilhosas, assim, que essas pessoas podem criar, né? E falando disso tudo, o meio em que essa criança vive, depois... A gente tá falando principalmente da criança porque como você colocou ali muito bem, assim, né? No sentido, eu tenho que trabalhar já essa criança para que lá na vida adulta ela chegue uma criança... Um adulto saudável. Saudável, né? Mas o meio interfere muito nesse processo de manter a saúde mental, ou manter até a saúde física mesmo dessa criança, né? Então, esses pais, né, vamos pensar assim, os pais também precisam de uma educação a respeito disso, né? Exato. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje também, né? Provavelmente por históricos, né? Pô, eu conheci esse novo mundo e eu quero divulgar para as pessoas. Eu acho que a gente tem um propósito trabalhando nessa área. A gente quer transmitir esse conhecimento porque a gente quer... a gente conseguiu enxergar as dificuldades da área, né? E querer fazer diferença nesse meio. E, Amanda, também assim, ó, muitos superdotados, eles chegam à exaustão mesmo e chegam a um burnout ali, né? Ou... Isso também tem a ver, realmente, com esse sentir intenso demais em alguma dessas 5 sobreestabilidades que a gente falou. E também a falta deste... Como que eu tô sentindo demais, eu não sei a hora de parar. Então, falta também ali esse autoconhecimento. Como que é essa questão de... Como que eu sei o momento que isso tá demais e eu tenho que parar? E aí eu não tô nem falando mais da criança, porque a criança vai ter quer dizer, o pai e a mãe também podem observar que isso também pode acontecer numa criança, essa exaustão, né? Sim. Mas esse adulto, assim, né? Eu não sei a hora de parar, E essa é uma pergunta muito válida, essa observação. Inclusive,
Essa semana eu tive uma paciente que precisou de um atendimento, assim, mais emergencial, por conta de estar tendo uma crise de pânico, né? Exatamente, porque ela não enxergou o limite. Uhum. Ela estava empolgada com a nova rotina e ela estava fazendo 1000 coisas, sem parar. E aí o corpo pediu ajuda em algum momento, né? Então, assim, se a gente não percebe por conta própria, o nosso corpo vai falar pela gente. Então, ela precisou chegar num nível de uma crise de pânico, precisou cortar todas as atividades que ela não estava dando conta de fazer mais. E ela falava assim pra mim, mas Amanda, eu adoro as coisas que eu faço, eu tava gostando, eu não tava tendo problema, eu não tava tendo dificuldade, né? Então, assim, o que aconteceu de errado? O que falhou? E muitas vezes é por eu não ter aprendido antes a entender esse limite do meu corpo, porque a minha mente pode ir, mas e o meu corpo tá dando conta? É uma questão até de uma percepção interna, de cansaço, né? De eu preciso dormir. Muitos superdotados, às vezes, passam um dia sem comer. Eu não parei para prestar. Eu tô tão dentro da minha cabeça, tão focada nas minhas ideias e nas coisas, nos meus estudos, que eu não parei para perceber que eu tô sentindo fome, né? Então, assim, se eu não tenho um exercício, como a gente falou em algum momento também, de ter esse exercício de relaxamento, de perceber como o que meu corpo tá pedindo, que tipo de descanso meu corpo tá pedindo, eu vou precisar chegar num nível de ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico para falar, opa, peraí, né? E eu acho que traz também para as questões de relacionamento mesmo, né? Um relacionamento afetivo, um relacionamento com um colega de trabalho. Porque eu sou intenso demais, mas o outro não é. E ele não está no mesmo ponto que eu, né? E isso afeta muito casais, por exemplo, né? Às vezes eu tô super focada no meu trabalho e eu esqueço da minha família. Eu deixo um pouco de lado a minha família para eu focar nesse meu novo projeto, por exemplo. Isso acaba afetando a vida em casa. Se você tem filhos, né? Ou se você tem uma esposa mais sensível emocionalmente também, por exemplo, né? Tudo isso afeta de alguma forma a vida funcional dessa pessoa. E aí, a gente falando em autoeducação ali, né? Tanto de pais quanto professores. E eu acho que serve até para terapeutas, para todo mundo que está trabalhando ali com essas questões, né, Amanda? Vocês lançaram uma coleção de livros, né? Não sei se vai conseguir pegar, amor, ou se eu tenho que... Dá? Então, são 5 livros, cada um fala de uma das superestabilidades, né? Perfeito. Vou mostrando aqui. E foi muito legal esse projeto, porque a gente quis personificar a sobreestabilidade, né? Então, para cada uma delas, a gente criou personagem com as principais características, né, que a gente vê no consultório, principalmente, dessas sobreestabilidades. Então, o Otto 880 para falar da emocional, a Sofia sensitiva para falar das questões sensoriais, a Clara, mente curiosa, para falar da sobreestabilidade intelectual, o Ivo criativo para falar sobre a criatividade, e também o Turbotel para falar sobre a psicomotora. Ficou muito bonitinho, os livros são super interativos. A nossa intenção não é deixar esses livros apenas para psicólogos, porque o superdotado vai estar em todos os ambientes, né? Então é para qualquer um que tem interesse, é para pais, para outros profissionais da saúde também que atendem esse público. Os livros são bem bonitinhos, tem algumas atividades no meio, a gente propõe algumas coisas bem bacanas para fazerem com as crianças. Então foi um projeto criado com muito carinho, com muito amor, né, por nós da Cognos, né, e que logo a gente vai lançar no mercado para vocês. E aí até, eu vou deixar depois, eu vou tirar a foto de cada um deles aqui e colocar a imagem. Mas vocês também têm um e-book falando sobre o assunto, né? Como que também que as pessoas têm acesso ao e-book, assim... Perfeito. O e-book é o nosso guia prático para sobreestabilidade. Aí ele é um pouco mais teórico, né? O livro é voltado para trabalhar com as crianças mais, né? Mas o e-book, ele é mais teórico. E aí a gente explica mais detalhadamente cada sobreestabilidade, né? Essa teoria do Dabrowski. A gente faz uma introdução também da onde surgiu essa teoria, tá?
que é toda embasada cientificamente, não é achismo, assim, né? E a gente coloca muito, como é um guia prático, a gente coloca muita estratégia, tanto para a escola quanto para pais. A gente disponibilizou muito material, muito conhecimento nosso, de dicas, de formas de como ajudar essas crianças a lidarem com essas sobreestabilidades, tá? O e-book a gente vai fazer o lançamento no dia 22 de maio, agora. A gente vai fazer um evento pré-congresso, vai ser online e gratuito. E depois desse evento, onde a gente vai expor para vocês um pouquinho sobre o e-book, contar um pouquinho sobre ele, ele vai estar disponível no nosso site para venda, tá? Que é o cognex.vc. Também vou deixar aqui o link. Você falou pré-congresso. Congresso do que também? Vamos falar aqui. Já vamos aproveitar tudo. Porque daí as pessoas já sabem. A gente vai fazer esse evento pré-congresso, porque no dia 23 começa o nosso terceiro congresso de superdotação da Cognos, né? Para ter mais acesso às informações, a todas as palestras, tá com muito palestrante bacana. A gente vai abordar bastante essas questões emocionais também. O congresso ele é para todos os profissionais, para pais também, que tenham interesse no tema da superdotação, tá? Então não é só para psicólogos ou só para alguma área. E para saber mais informações, para se inscrever no nosso congresso, vocês também podem acessar o cognex.vc. Então, Amanda, eu quero agradecer muito, assim mesmo, você ter vindo trazer tanta informação pra gente. Eu falo que a superdotação, a gente tem que trabalhar muito o assunto, porque justamente para quebrar isso de que o superdotado tá super bem, que dá conta de fazer tudo sozinho, e que ele não precisa de suporte, né? E precisa, e quanto mais a gente falar do assunto, mais esclarecimento aí a gente traz para pais, professores, profissionais da área da saúde mesmo, que por mais que não seja um CID, essas pessoas, crianças, adolescentes, eles trazem questões aí que vão precisar do apoio, né, do pessoal da área da saúde, né? Perfeito. Eu vejo a superdotação como uma sementinha, assim, que a gente planta, a gente precisa cuidar, a gente precisa regar. Quanto melhor a gente cuidar, mais ela vai crescer, mais ela vai se desenvolver, né? Então, aqui a gente está falando de crescer e se desenvolver de todos os aspectos. Não só nos cognitivos, mas também nos emocionais. Então, obrigada. Obrigada a você, foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Foi ótimo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Então, agradecer. Se você ainda não deu like no vídeo, aproveita e dá agora. Comenta aí, né? Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Então, um beijo grande, pessoal, e até semana que vem.